que possa te repreender. Para o voto, posição. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do bem salvador. Serei um servo de Deus e amigo de todos. cantar posição. Lei. A lei. Observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre o santo no coração, ir aonde Deus mandar. O amor que vive me motiva, a mensagem que apresenta a todo mundo em minha geração. Propósito. Os jovens pelos jovens, os jovens pela igreja, os jovens pelos seus semelhantes. Objetivo. Salvar, pegar e guiar serviço. Posição para a vossa Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, A sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e de verdade a todos que nele creem. Atenção para cantar posição. Atenção para hino de letra brasileira. Oremos. Pai amor, Senhor, graças ao Senhor Gustavo, e sempre por esse momento solene, Pai, onde os doadores estarão sendo admitidos, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, a toda a programação, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.
passos felicidade, Ele trabalhava em nosso favor, dando passos em silêncio. Nos passos de Jesus, o caminho de esperança, passos de silêncio. Maranata, O Senhor vem. está fraco. Maranata, O Senhor vem. você está preparado? Ele vem. Se você não está, se você tem fé, se você não tem, se você clube de jogadores bandeirantes, se você não faz parte do clube, se você tem essa esperança, se você não tem, Maranata, O Senhor vem. Amém. para você sentir um pouco do poder desse clube, para você sentir um pouquinho. Eu estou emocionado hoje por dois motivos. Primeiro, porque hoje eu estou, dessa forma, fazendo parte dessa história desse clube, da história desse clube Bandeirantes. E já me emocionei com eles desde o domingo passado, que tive na reunião lá. Foi muito gostoso participar, aquele pouco tempo com vocês. E hoje tenho mais privilégio de participar um pouquinho. Posso até dizer que estou fazendo parte um pouquinho desse clube. Posso dizer, olha? Me sinto emocionado de estar fazendo parte desse momento. E também sinto emocionado porque estou usando o uniforme do pastor Rubens. Vocês viram que meu nome não é Rubens, meu nome é Felipe, muito prazer. E estou emocionado por usar esse uniforme aqui do grande pastor Rubens, grande em todos os sentidos. Caiu bem. Uns 2 metros de caminho para dentro da calça. Mas estou emocionado. Nós não tínhamos preparado essa tal programação, mas foi uma boa surpresa. E Deus, então, nos deu esse presente de marcar esse momento. Bom, eu vou conversar com vocês, então, hoje eu converso todas as noites, aqui mesmo, claro. Eu convido os meus amigos da frente, se eles quiserem se sentar aqui. Obrigado, Rodrigo. Hoje, então, nós estamos no penúltimo dia da série da Semana Santa, onde nós vimos os passos de Jesus. Passos de fé, passos de humilhação, passos de justiça, passos de fidelidade, passos de comunhão, passos de renúncia. E hoje, passos de silêncio. Aonde Jesus, então, ele foi crucificado e deu a vida por nós. Como nós vimos ontem, ele deu a vida, não tiraram a vida dele. Por 6 horas, então, Jesus ficou pendurado naquela cruz. Então, depois desse momento, por volta de umas 4 horas da tarde, ele entregou a sua vida por nós. Entregou a vida por mim e por você. E então, Jesus, ele, junto com José de Mateia, Nicodemos, 2 membros ilustres ali daquele povo, da alta sociedade. José de Mateia fazia parte ali do sinédrio, sacerdote. Nicodemos, um dos homens mais sábios, doutor da lei, homens que tinham medo de confessar Jesus publicamente como Salvador. Eles reclamam o corpo de Jesus e ali envolvem Jesus com um lençol e levam para a sepultura, para o túmulo. De fato, não foi fingimento a morte de Jesus, mas foi uma realidade. Por isso que Jesus foi levado ao túmulo, à tumba. Por isso. E esses aí, então, eles levam Jesus à tumba. E hoje, nessa manhã, com vocês, eu quero ver 3 princípios que Jesus nos deu mesmo morto, mesmo em silêncio. Mesmo em silêncio. Talvez Jesus, naquela época, ele fez mais falta em silêncio do que quando viu. Eu fico pensando que certos levaram ali, naquele dia de sábado, ao ato do pátio, os leprosos, os cegos, os coxos, e ali não estava mais Jesus para curar. Não podia-se mais ouvir a voz de Jesus, dizendo que queria curar aquelas pessoas, quer ser público. Não podia mais ver os passos de Jesus naquelas estradas coerentes da Palestina. Não podia mais ouvir a voz de Jesus.
o toque de suas mãos. Jesus estava em silêncio. Jesus estava em silêncio. E a partir daí, nós aprendemos 3 pontos principais com Jesus. 3 lições. 3 lições com Jesus, mesmo em silêncio. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. A palavra de Deus, como nós temos aberto todos os dias, em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículos 59 e 60, eu quero ler para você. Vamos aprender aqui as lições que Jesus nos deu, mesmo em silêncio na tumba. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Opa, tem misericórdia. Graças. 29, página. Página 29, mais ou menos ali. Esperar você achar para que todos nós possamos acompanhar juntos. Mateus capítulo 27, versículos 59 e 60. Diz assim: E José, pegando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho, e o colocou no sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Rolou uma pedra, uma grande pedra, para a entrada do sepulcro, e foi embora. A primeira grande lição que nós aprendemos com Jesus, mesmo no seu silêncio, foi a lição de simplicidade. Simplicidade. Jesus, em seu ministério, enquanto na sua vida aqui na terra, ele nunca teve algo que fosse dele. Você sabia disso? Nunca. A manjedoura do qual ele nasceu não foi dele. Os pães e os peixes que ele multiplicou ali não era dele. O barco que ele, por vezes, entrou, entregava no barco e tudo mais, não era dele. Não era. O jantar, a ceia que ele participou junto dos discípulos, também era emprestado, não era dele. A cruz para a qual ele foi levado também não era dele, como nós vimos, tinha as medidas de Barrabás. Não era dele. O lençol no qual ele foi envolto também não era dele. E a tumba também não era dele. Nada era dele. Nada que Jesus possuiu, nada que usou era dele. A primeira grande lição que nós aprendemos com Jesus é a lição da simplicidade. Um pouco antes, Jesus havia dito assim: você não vê os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, mas contudo, lhe falta alimento, ele é mantido. Você não vê os lírios também, na sua beleza, na sua formosura, também não fazem o mesmo, mas no entanto eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, foi vestido como um desses livros. Teve tanto esplendor como um desses livros. No entanto, é uma época que no dia seguinte é lançada ao fogo. Por que ser ansioso pela vida? Porque Jesus complementa assim em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino dos céus. E o que? As outras coisas vos serão acrescentadas. E hoje nós vivemos um mundo de estresse, onde uma das principais doenças é a depressão. Talvez eu e você aqui tenhamos parentes com depressão, é verdade, não é? O estresse, que não consegue mais viver nesse mundo. Por quê? Porque são ansiosos. Porque buscam as coisas desse mundo, não buscam o reino dos céus. Não buscam. Ficam correndo atrás de riqueza e tudo mais, não confiam a vida plenamente ao Salvador, ao Senhor. E por isso que a humanidade cada vez mais se afunda nesse poço da depressão, do estresse, porque não aprenderam a principal lição de Jesus, uma das principais, a simplicidade. A simplicidade. Parece meio engraçado, mas eu nunca vi um mendigo com depressão. Nunca vi. Mas eu já vi muitos empresários com depressão. Por que será? Por que será que o mendigo não tem depressão e o empresário tem depressão? Tem estresse, é estressado. Tem toda a riqueza, tem tudo o que quer, mas é estressado. Sofre às vezes de depressão e tudo mais. O mendigo não tem nada. Não tem nada. Então não tem porquê
ficar estressado também, né? Não sei por que ser estressado. Mas isso é fato. Simplicidade. Uma das grandes lições que Jesus nos ensinou mesmo em silêncio. A segunda grande lição tem a ver também com o porquê que foi Jesus que teve que morrer na cruz por nós. Você entende por que Jesus teve que morrer na cruz por nós e não pode ser outro? Você entende? Jesus foi o nosso Criador. Na religião fala que ele foi o Verbo. E nós sabemos que tudo foi feito pela palavra de quem? De Deus. Então, o agente ali da ação foi Jesus. Em todos os momentos da criação. Todos os momentos. E Jesus foi aquele que nos criou. Foi o nosso Deus que nos criou, o nosso Pai. Aquele que, com amor, ele, mais uma vez, como a gente viu durante essas noites, algumas vezes, Jesus se prostrou em sinal de humildade. E ali, diante do homem, ele também, imagina, teve que se prostrar para fazer o homem. E com amor, ele fez o homem. Criou o homem. Pensou em todos os detalhes. Pensou em todos os detalhes, mesmo antes de fazer o homem, para dar o jardim do Éden presente para o homem. E ali Jesus cria o homem. Cria o filho, a sua imagem e semelhança. O único que podia restaurar a criação, o único que podia dar vida ao homem novamente, que era penalizado pela morte por causa do pecado, o único que poderia fazer isso era Jesus, era o Criador. Senão não havia outro. Só o Criador que pode dar vida, só o Criador que pode restaurar algo criado, só o Criador pode fazer isso. Outro não pode. Muitos anjos haviam que queriam tomar o lugar de Jesus na cruz. Quando estava discutindo ali o plano da redenção, muitos anjos queriam tomar o lugar de Jesus. Mas não podia. Era Jesus que tinha que morrer por mim e por você. E ele tomou essa decisão. E eu quero que você, para nós entendermos a segunda grande lição de Jesus, eu quero que você volte comigo lá no começo, em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3, primeiro livro da Bíblia, diz assim: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra, e abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Então nós vemos aqui o seguinte, que Deus, ele fez toda a sua criação em 6 dias. É ou não é? E no sétimo dia ele descansou. Enquanto ele abençoou todos os demais dias, ele abençoou e santificou o sétimo dia. Eu pergunto para você, por que Deus descansou no sétimo dia? Será que ele estava cansado da criação dele? Será que foi por isso? Será que Deus se cansa? Será que nós? Vamos dar o tempo ali, deixa eu descansar um pouquinho, 6 dias já trabalhando, dá um tempinho para mim. Não foi por causa disso. Deus separou um dia especial no tempo, aonde o ser humano não pode agir no tempo. Você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode mexer no tempo. Não pode? Se você está ali, às vezes, de manhã cedo, a despertadora, ele começa a tocar, e você tem que entrar 7 horas no seu trabalho, e você programa ali para 5 horas. Você não tem como atrasar a hora para poder dormir mais, não tem como fazer isso. Se você começa ali a atrasar, e aquela sonequinha, não é? Aquela bendita sonequinha. Começa lá, sonequinha, e um monte de gente atrasa fazendo sonequinha. E você não consegue controlar o tempo. Se você passar do tempo, já era. Não tem como. Se você não conseguir fazer os seus deveres durante a semana, vai chegar o final de semana, vai passar o tempo e você não conseguiu fazer nada. Você não consegue mexer no tempo. E Deus, então, colocou um sinal no tempo, um dia no tempo, que é impossível de ser modificado. Eu e você não conseguimos, se ele colocasse algo material ali, um lugar, não sei, de repente um lugar, talvez o inimigo destruiria esse lugar. Destruiria, um objeto, sei lá, alguma coisa. Mas Deus separou um dia onde o inimigo não pode interferir, onde eu e você não podemos interferir. É o dia de sábado. Para eu e você pararmos com nossa família, para nós termos um tempo especial com Deus.
para podermos ainda vislumbrar a criação mesmo depois do pecado. Memorial da criação. Para isso que Deus fez o sábado. E Jesus, então, ele deu a segunda grande lição. Ele foi fiel mesmo no silêncio aos mandamentos de Deus. Você sabia disso? Mesmo no silêncio, Jesus foi fiel aos mandamentos de Deus. Foi fiel e guardou o que ele estava. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23, versículo 54. Lucas capítulo 23, versículo 54. Diz assim: sexta-feira, né, era o dia da preparação, e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro, e como o corpo fora colocado ali. Então, voltaram e prepararam especiarias e perfumes, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Então você pode ver o seguinte, que essa historinha aí, que o sábado foi mudado, o dia de guarda de sábado foi mudado para o domingo, o sétimo dia foi mudado para o primeiro dia, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia, isso aí é tudo ladainha. Isso aí é tudo mentira. Tanto Jesus como os que o seguiam estavam se preparando para receber qual dia? Sábado. Qual dia está fraco? Sábado. Sábado. E eles descansaram conforme o quê? Conforme o mandamento. Assim eles fizeram. E Jesus também, como foi na criação, presta bem atenção nisso aí que eu vou te dizer, como foi na criação, que Jesus fez o mundo, em 6 dias fez tudo, em 6 dias, o universo em 6 dias, e descansou no sétimo, Jesus também, no sábado, na tumba, ele descansa da obra da redenção, da obra da restauração da criação. Assim Jesus fez em silêncio, guardou o sábado. Lembra-se do dia do sábado para o santificar. Não é assim que diz o mandamento? Lembra-se do dia do sábado para santificar. Talvez comece com lembra-se, porque Deus sabia que era um dia, era um mandamento que iria ser esquecido por mim e por você, pelo mundo. E por isso começa assim, lembra-se do dia do sábado. Lembra-se do dia do sábado, porque o Criador guardou o sábado. Porque o Criador, ele dedicou um dia, ele abençoou e santificou o dia de sábado. Para ele você temos um contato especial com ele, uma comunhão especial com ele, um memorial da criação. Lembra-se do dia de sábado, porque é o memorial da redenção. É o memorial da redenção onde Cristo, ele descansou de toda a sua obra da redenção que tinha feito. De toda a sua obra da redenção que tinha feito. Então, a segunda grande lição de Jesus foi o sábado, foi ser fiel. E a terceira grande lição de Jesus foi que ao silêncio dele, o silêncio dele traz vida. O silêncio dele faz com que pessoas tomem decisão. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João. João capítulo 19, versículo 38 a 40. João capítulo 19, versículo 38 ao 40. É o quarto livro do Evangelho. Diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi, tirou o corpo da cruz e o levou. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloe. Versículo 40. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com uma especiaria, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepultamento. Aí você vê o seguinte, no versículo 38, diz que José de Arimateia, o sacerdote que fazia parte do Sinédrio, ele era discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo confessado, ou de que maneira ele era um discípulo de Jesus?
Ele era um discípulo de Jesus de forma oculta, tinha vergonha, tinha medo de mostrar a sua decisão. Ele não tinha força. O orgulho dele não deixou que ele, enquanto Jesus estivesse em vida, o anunciasse Jesus como seu Salvador. E o que desse Nicodemos, então? Nicodemos é aquele que foi procurar Jesus durante a noite. Por que ele foi procurar Jesus durante a noite? Porque como homem da lei, como homem do alto falando, ele não poderia ser visto pelas pessoas procurando Jesus. Às vezes eu e você temos o pensamento do seguinte, que nós, no nosso cargo de liderança, talvez, nós não podemos pedir ajuda das pessoas. Que nós somos o que nós pensamos, o que nós fazemos, nós que temos que decidir, nós não podemos pedir ajuda. E às vezes você fica nessa agonia, você fica com o seu orgulho guardado para ti, porque você não tem essa capacidade de se humilhar e pedir ajuda. E por isso Nicodemos, ele procurou Jesus na noite, aquela vez, para falar com Jesus. E então depois, quando Jesus está ali na cruz, o que acontece? José de Arimateia vai lá e reclama o corpo de Jesus, junto com Nicodemos. Talvez Nicodemos lembrou de quando Jesus falou que o corpo dele seria colocado no horizonte de óssea terra, igual o caso de Moisés. Talvez eles lembrou disso. E então eles não tiveram medo de confessar publicamente Jesus como Salvador. Não tiveram medo. No silêncio de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos tomaram a decisão, fizeram a escolha, não tiveram medo. A morte de Jesus verdadeiramente trouxe vida a José de Arimateia e Nicodemos. Eles aqui tiveram coragem para fazer a escolha. Tiveram coragem. Quanta coisa podemos aprender diante do silêncio de Jesus? Quantas coisas? Primeiro, então, a gente viu que a simplicidade. Nós aprendemos que Jesus foi simples durante toda a sua vida. E nós, da mesma forma, devemos ser simples. Por segundo, a gente viu que ele foi fiel, guardando os mandamentos. E eu e você também devemos ser fiel, seguir esses passos de Jesus, sendo fiel até a morte. Sendo fiel até a morte. E por terceiro, a gente viu que a morte de Jesus traz vida, traz a você uma condição de escolha, traz a você uma condição de decisão a ser tomada por um caminho de esperança. Se ele não tivesse morrido na cruz, eu e você estávamos destinados à morte por causa do pecado. Não teríamos escolha. A nossa vida ia ser passageira desse mundo. Ia ser algo breve. Mas eu e você temos a oportunidade de sonhar, ter uma esperança, devido ao ato de amor de Jesus na cruz. Mesmo como ele nos ensinou, ele nos amou, foi fiel. O que eu e você podemos fazer em resposta a esse Jesus? Eu quero perguntar uma foto para mim, fazendo um favor ali. É verdade? Por favor, eu quero falar sobre esse jovem para vocês. Do lado está minha esposa, né? Ela não está aqui hoje, mas amanhã ela vai estar aqui conosco. Esse jovem aqui, ele é o Alex. O Alex é meu cunhado. E quando eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, a Thaís, eu já fazia parte do clube de desbravadores. E eu comecei a namorar com a Thaís e tudo mais, e a Thaís começou a participar comigo do clube de desbravadores. E o irmão dela, a família dela era uma família católica. Eles tinham ali os conceitos deles mais. E o Alex ia na catequese, fazer todas as coisas que qualquer católico faz. E ele olhava para mim, para Thaís, e ele achava ridículo eu com esse uniforme. Um pai de 20 anos de idade na época, estava com 18, e achava ridículo esse uniforme. E eu tentava falar com ele da vida e tudo mais, aquela coisa toda, e ele não queria saber. Eu tenho minha religião, coração fechado. E eu pensei comigo, bom, se o Alex não quer ouvir,
eles não querem abrir o coração deles, eles não querem saber de nada, então eu não vou poder falar nada com eles. Vou ficar em silêncio. Vou ficar em silêncio. E eu ia sair, então, todos os domingos. Aí nós íamos, eu ia à casa dela, nós vestimos ali o uniforme dos desbravadores, e nós saímos ali da casa dele e íamos para os grupos desbravadores. Em silêncio. Não falávamos mais com ele. Não convidávamos ele. Não falávamos da Bíblia para ele porque ele não queria. Então nós estávamos em silêncio. E ele então, tinha um momento que ele puxava papo para a gente. Ele falava assim, ouve, mas silêncio, tem que cantar em silêncio aqui. Coisa mais brega, cara. Tu não tem vergonha, não? Eu não falo nada. Porque ele não queria escutar, não tinha. Se eu começasse a conversar com ele, não me dava, não tinha jeito. Ele era um jovem mesmo, olha, coisa do cara é pouco. E eu só não conversava nada com ele, ele falava, mas até que um dia teve um acampamento no meu clube de desbravadores. Teve um acampamento. E ele perguntou para mim, para minha namorada, né, para minha esposa, ele perguntou assim, onde é que vocês vão? Vocês estão levando essa mala, estão levando barraca, estão levando coisa para fazer isso, aquilo, e tudo mais, preparando um monte de coisa, e nós havíamos conversado ali sobre o que seria o acampamento no clube de desbravadores. E ele só ouvia. Ele ficava ali, o quarto dele do lado, ele ficava ouvindo. Eu não queria jogar para você, mas ele ficava ouvindo. E nós ali não falávamos nada com ele nós estávamos em silêncio. E ele chegou ali para mim e para minha esposa, olha, o que vocês vão fazer? Ah, não, vamos acampar. Vamos fazer isso e tal. Ele, escuta, eu posso iniciar acampamento com vocês? Eu vou dizer, posso iniciar acampamento com vocês? Daí eu falei, pode iniciar acampamento com a gente. Mas não tem que usar aquele Senhor, né? Não precisa usar isso. Não tem que usar esse uniforme de vocês, não. E eu preciso ir na igreja para participar desse acampamento aí? Não preciso também. Então eu não quero ir nesse acampamento dele, quero ver como é que é esse acampamento dele. E acredite vocês, você me emociona. O Alex, ele foi o primeiro acampamento do Arco da Verdade, na época do meu curso. Eu era conselheiro. O Alex, então, depois do primeiro acampamento dele, ele pediu comigo, ele tomou a decisão de conhecer Jesus. Amém. E 2 semanas depois, o Alex foi batizado. Amém. O Alex foi batizado. Em silêncio nós demos o nosso testemunho a ele. Em silêncio. Não discutimos com ele. E Alex, então, depois do primeiro acampamento no grupo de desbravadores, ele tomou a decisão de conhecer Jesus. E deu a vida por mim e por você. Deu a vida por mim. Eu quero chamar nesse momento à frente aqui os desbravadores. O desbravador Carlos Henrique Alves Lima, Milena Santos Hoffman, Bruno Henrique Oliveira de Abreu, Felipe dos Santos Santana, Tainara Garcia Padilha, Eduardo Schuller, Maria Eduarda Saqueto Pacinco, Lisiana dos Santos Lopes. E também Eliel Cunha Pereira. Esses meninos hoje, essas crianças, também vão tomar uma decisão, vão dar um passo muito importante. Eu convido agora o hospital, Rodrigo, por favor. Dirige nesse momento solene, levar a explicação passada comigo. Isso aí. Eu vou olhar para o Chile. Olha, eles são atrás da desonra. Eles já fazem parte da família. Sim, já fazem parte. Mas a ajudação está com detalhe. Ser admitido em igreja. Correto? Se não, como estava tratando, você está acelerado? Bastante, né? Como eu também estou acelerado. Enquanto eu vou dando a explicação, eu quero chamar o representante ou o professor que estará admitindo a cada um deles. Eu quero pedir o Marcos, o diretor, ele foi diretor de 2010. Ele estará admitindo o Carlos. Enquanto ele estará admitindo,
Eu quero que venha aqui à frente, os dois. Eu quero que venha à frente. Fique de lado. Fica, eles vão ficar do lado aqui e vocês vocês irão podem vir aqui à frente os dois, né? Fiquem de frente um do outro. E enquanto ele estava discutindo, eu vou dar algumas explicações. O que está acontecendo aqui todos, né? Mas vamos por vez. Esse momento é único. Esse momento é único. A partir do momento que você é admitido, você se torna um salvador, conhecido mundialmente. Pode ficar de frente, então? Isso aqui que eu prefiro vocês? Muito bem. O lenço, ele tem uma forma triangular. Ele mostra uma totalidade da parte da trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não somente o caso, mas a cada um deles, que estará referido no seu lenço, ele está de forma simbólica, o Espírito de Deus em sua vida. E lógico, né? Admitindo, aceitando ser um salvador. Quero chamar aqui a Fran, a nossa secretária, estava começando, para que admita a Milena. Milena pode estar quente. Então, cuidado. O momento também nos mostra a totalidade do nosso desenvolvimento, seja ele na parte física, nosso desenvolvimento mental e também nosso desenvolvimento espiritual. Estando no clube, você tem todas as coisas a desenvolver todas essas habilidades. Quer chamar a Tati, então? A Tati está admitindo, capitando tudo. Ela está admitindo tudo para os dois. Tem interessante a Tati. Muito bem. E outra qualidade que eu lembro que nos representa é a qualidade na parte de amar a Deus, amar a pátria e amar o próximo. Sempre dentro de salvadores. E também não se mudar, sempre. Você deve sempre amar a Deus em primeiro lugar, amar a sua pátria e amar ao próximo. Assim como nós medimos ter resposta. Quer chamar novamente a Fran, nossa secretária, está discutindo o Felipe. Felipe vem à frente. Muito bem, falei depois então. Essa cerimônia, em parte total do clube, ou o maior nível, é a primeira praticada pelo clube. Já houve algumas dimensões, sendo ela uma na Santa Leve, que teve dois salvadores admitidos isso, e com a admissão do Gerson, que foi na abertura do clube. E hoje, então, na sua totalidade, estamos admitindo, né, muito mais membros que faz parte do clube. E, lógico, né, Deus permite que tenha muito mais salvadores desse clube. Vou chamar aqui então a Tati, nossa capelã. Ela vai estar admitindo a Tainara. Pode dar uma palavra para frente. Você como salvador, em qualquer lugar que você vá,
e será reconhecido como um tesouro. Esse lenço, ele é nossa identidade. Nossa identidade. Cada lugar que você vai será reconhecido como tal. Lembre-se que deve sempre obrigar sempre honrar a esse Deus. A gente quer chamar aqui então o Dini, ele está admitido Eduardo, ele é tiro Eduardo e faz parte do clube Combatente do Rei, tá? De seu nome. O outro clube também faz parte da outra associação, mas está aí também representado, está aí como representação, para transmitir o mesmo e o mesmo. Quer chamar então o Wesley, nosso diretor, que está admitindo a Maria Eduardo. Dentro do clube aqui, nós aprendemos muitas coisas. Uma delas é respeitar todos os nossos ideais. O voto nos mostra que honrarmos a Deus por sua graça, nós devemos ser puros